Olá, boa noite. Polícia encontra corpo de mulher próximo à área de mata e investiga se é da adolescente que foi arrastada de dentro de casa em Paulista. Os tipos de violência contra a mulher e como ajudar as vítimas. Luna Markman. Os abusos podem começar de maneira sutil e terminarem em feminicídio. A gente vai trazer orientações com uma delegada especializada no assunto. Órfãos do Recife que perderam as mães para o feminicídio podem receber um auxílio. Projeto de lei vai seguir para a Câmara dos Vereadores. Sem retorno das aulas presenciais nas escolas e creches municipais de Paulista, pais deixam de trabalhar para cuidar dos filhos. Pernambuco tem menor número de UTIs ocupadas do ano e SAMU Recife registra redução nos chamados para atendimentos de problemas respiratórios. E o ônibus que leva dignidade e comida para famílias que moram nas ruas. A polícia encontrou o corpo de uma mulher próximo a uma área de mata em Paulista. Um exame de DNA vai ser feito para saber se o corpo é de Bianca Cauane Alves Rodrigues, a adolescente de 15 anos que foi arrastada de dentro de casa por 4 homens há quase uma semana. Seria o fim de um mistério que começou na quinta-feira da semana passada. Num descampado em Paulista, surgiu o corpo de uma mulher. Ele não estava aqui até ontem, diz a polícia. As informações que nos chegaram foi que esse corpo foi colocado ontem à noite aqui, porque essa área foi totalmente vasculhada. Que horas, doutor? Esse corpo não iria aparecer do nada. Os peritos do Instituto de Criminalística fizeram as análises que devem ajudar a descobrir a causa da morte, em que dia ela aconteceu. O Instituto de Medicina Legal levou o corpo, que deve passar por um exame de DNA. Quando perguntado por que somente agora ele apareceu, o delegado respondeu: pela pressão da polícia na investigação, pela grande cobertura que a mídia vem fazendo, o interesse da mídia vem fazendo nesse caso, e esse sufoco, a vontade de encontrar a Bianca foi tão grande que eles não tiveram outra alternativa, porque o tráfico está parado. O tráfico parou na região, porque o crime de Bianca chamou muita atenção e teve grande repercussão. Na última sexta-feira, o NE2 mostrou o clima de apreensão no bairro de Engenho Maranguape, onde a família de Bianca mora. Ela teria sido arrastada de casa de madrugada depois que 4 homens quebraram o cadeado do portão e entraram com o rosto coberto e armados. Eles teriam procurado drogas e não teriam encontrado. O corpo achado em Paulista está no IML. Parentes que não querem ser identificados de jeito nenhum estiveram no local no começo da tarde, mas não puderam entrar para tentar fazer uma identificação, porque o horário em que os reconhecimentos são feitos já teria terminado. A Secretaria de Defesa Social informou que o exame de DNA é necessário por causa do estado em que o corpo foi encontrado, mas não disse em quanto tempo sai o resultado. Nós perguntamos à SDS e à Polícia Civil qual o horário do ML para o reconhecimento de corpos e por que a família da adolescente não pôde entrar. Até agora, não tivemos respostas. Uma mulher de 59 anos foi morta a tiros na porta de casa no bairro do Passarinho, que fica entre o Recife e também Olinda. A reportagem está aqui no G1 Pernambuco. De acordo com a polícia, o criminoso chegou ao local de máscara e peruca e assassinou Maria Madalena dos Santos, que morreu no local e que também, nesse local também funcionava um bar. O criminoso fugiu, o crime está sendo investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Outros detalhes você encontra aqui no aplicativo do G1. Na semana de comemoração pelo Dia das Mulheres, a gente traz números que assustam. Somente no mês de janeiro, 2.900, você vai acompanhar comigo, 2.999 queixas foram registradas de vítimas de violência aqui em Pernambuco. Também em janeiro, 6 vítimas de feminicídio, que é quando uma mulher é morta pelo fato de ser mulher. Os números são da Secretaria de Defesa Social, que deve divulgar no próximo dia 15 os dados de fevereiro deste ano. No total, no ano passado, para você acompanhar esses dados, 86 feminicídios foram registrados aqui em Pernambuco. E 40.964 casos de violência, 40.964 casos de violência doméstica aqui em Pernambuco. Quais os tipos de violência mais frequentes contra as mulheres?
Como identificar os sinais dessa violência, que muitas vezes não deixa marcas no corpo? Como ajudar essas vítimas? A gente vai trazer essas orientações ao vivo, junto com Luna Markman. Luna, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos. Num relacionamento abusivo, sempre um exerce mais poder sobre o outro, de uma maneira muito nociva. E aí as consequências são diversos tipos de violência. A física é aquela que a gente identifica mais, né? Que pode até terminar na morte da vítima. Geralmente a mulher é a maior vítima dos relacionamentos abusivos. Então a gente está aqui com a delegada Ângela Patrícia, que é titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Mulher de Santo Amaro. Quais são os tipos de violência e quais são os mais comuns que chegam aqui na delegacia? Boa noite. Boa noite, Luna. Boa noite a todos. Existem várias formas de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, que são previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Dentre essas violências, nós temos a violência psicológica, a violência sexual, patrimonial, moral e sexual. A moral e a patrimonial talvez sejam as menos conhecidas. Quais são? A violência patrimonial, a prática dessa conduta, ela se configura quando o agressor, ele retém e ele destrói ou subtrai algum objeto pessoal ou objeto de trabalho da vítima. E a moral? E a moral se identifica, se constitui quando ele tenta diminuir ou ofender a vítima moralmente. Isso também traz danos psicológicos, né? Uma violência psicológica. Exatamente. É configurado. A violência psicológica, além de estar prevista na Lei Maria da Penha, atualmente está configurado como crime. Foi instituído por lei em 2021 e agora está capitulado no Código Penal como crime. Violência psicológica é crime. E qualquer tipo de violência pode ser denunciado? Qualquer tipo de violência, né? Às vezes, a violência psicológica, principalmente a violência psicológica, ela não é identificada facilmente pela vítima, principalmente pela vítima. Não é identificada pelos familiares, não é identificada pelos amigos da vítima. É uma coisa tão sutil, né, que se tornou, assim, até por conta da nossa cultura, tão banalizada, tão normalizada diante da nossa cultura, que a vítima, ela não consegue identificar. Né? Um exemplo, um xingamento, por exemplo. Um xingamento, um constrangimento, uma humilhação, uma diminuição da autoestima da mulher. E como é que faz para denunciar? A mulher ou alguém que tenha conhecimento, seja um parente, seja um amigo, que tenha conhecimento ou que presenciou esse tipo de violência, pode procurar as delegacias especializadas no atendimento à mulher ou as delegacias de bairro mais próximo, caso não tenha delegacia de atendimento à mulher. A vítima precisa vir acompanhada de um advogado ou ela pode fazer esse registro sozinha? Ela pode comparecer na delegacia sem precisar do acompanhamento de um advogado. E depois, qual é o passo seguinte, depois que ela registrou a denúncia? Após o registro da denúncia do fato criminoso, a vítima ela tem a opção de solicitar as medidas protetivas de urgência. Em quanto tempo sai uma medida protetiva? A medida protetiva, ela pode sair no prazo de 48 horas, assim como determina a lei. E se a pessoa cuja medida protetiva foi direcionada, por exemplo, o agressor, se ele descumpre? Se ele descumpre, a lei determina que se ele descumprir e a vítima denunciar, ele pode ser autuado em flagrante delito. Perfeito, delegada, muito obrigada pelas informações. Lembrando, em casos de emergência, o número 190, que é da Polícia Militar, mas também há 11 delegacias especializadas no atendimento à mulher, espalhadas pelo Estado. Vamos conferir os endereços? No Recife, a Delegacia da Mulher fica na Praça do Campo Santo, em Santo Amaro, ao lado do Sesc. Em Jaboatão, fica na Estrada da Batalha, em Prazeres. Em Paulista, a delegacia fica na Rua Francisco Santiago da Costa, no centro. No Cabo de Santo Agostinho, a delegacia fica na BR-101, em Pontezinha. Goiânia também tem Delegacia da Mulher. Fica na Praça Duque de Caxias, 661, no centro. Em Vitória de Santo Antão, o endereço é Avenida Henrique de Holanda, 1333, bairro Redenção. No agreste do estado, são 3 delegacias. Em Surubim, Rua Santos Dumont, 65, Centro. Em Caruaru,
o endereço é Rua Dalton Santos, 115, bairro de São Francisco. Na cidade de Garanhuns, a Delegacia da Mulher fica na Avenida Frei Caneca, 460, no centro. No sertão do estado, são 2 delegacias. Em Petrolina, a delegacia fica na BR-428, em frente ao loteamento Recife. E em Afogados da Ingazeira, o endereço é Rua Valdevino Praxedes, no bairro Manuel Valadares. No Recife, um projeto de lei quer garantir um auxílio para crianças e adolescentes que ficaram órfãos por causa de feminicídio, o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. A proposta prevê que seja pago por mês meio salário mínimo para a família com uma criança ou adolescente que perdeu a mãe ou responsável legal vítima de feminicídio. Hoje esse valor é de R$ 606. O benefício deve ser concedido até o menor completar 18 anos. Se a família tiver mais de uma criança ou adolescente, será acrescido ao benefício um percentual de 10% por cada uma delas, por criança, limitado ao máximo, o limite máximo de 3 pessoas por família. Alguns critérios foram definidos sobre quem pode ter direito ao benefício. Tem que morar no Recife há pelo menos 1 ano. A família tem que estar inscrita no CadÚnico. Quem já recebeu pensão por morte não tem direito ao benefício. Será exigido também o cartão de vacinação atualizado e também a frequência escolar. A secretária da Mulher do Recife, Glauci Medeiros, explicou que, além do dinheiro, o projeto de lei prevê o acompanhamento dessas crianças. A ideia é que a gente tenha uma ação integrada com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Trabalho, porque esse auxílio ele vai ser concedido para meninos e meninas, para crianças e adolescentes. Então, todo esse percurso da adolescência, então a gente vai fazer uma ação integrada com todas as outras secretarias para buscar atender nos amplos aspectos da vida, né? Entregando também nas nossas ações do Compaz, nos nossos centros de referência de assistência social. A ideia é que a gente possa realmente cuidar dessa criança para ela reconstruir a sua vida depois de um trauma tão grande. O projeto de lei se chama Cria Esperança. Ele deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores amanhã. Se for aprovado pelos vereadores, vai ser assinado pelo prefeito e virar lei. Depois disso, é que a Prefeitura vai definir a data da liberação do auxílio. Depois do intervalo, a indefinição sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas e creches municipais de Paulista. E a queda no número de casos graves de Covid nas últimas semanas. O NE2 volta em instantes. A Prefeitura de Amaragi nomeou ontem o novo secretário de Saúde do município. O escolhido é Ronaldo Nascimento, irmão do ex-secretário José Roberto Nascimento. José Roberto foi exonerado em 24 de fevereiro, depois de xingar com palavrões uma técnica de enfermagem do município em um áudio que circulou nas redes sociais. A confusão envolveu a técnica de enfermagem Maiara Andrade, que havia sido demitida do cargo após um problema ocasionado pela perda de vacinas no posto de saúde onde trabalhava. Ontem, a Prefeitura anunciou o irmão José Roberto como novo secretário de Saúde. O anúncio foi durante um evento do Dia Internacional da Mulher. A prefeita Aline Gouveia fez o anúncio nas redes sociais. Ronaldo Nascimento é técnico de enfermagem. A Prefeitura de Amaragi disse que Ronaldo Nascimento é servidor do município de Amaragi e também do estado, e que é um excelente técnico de enfermagem apto a exercer o cargo de secretário de saúde. A Prefeitura disse ainda que repassou ao Ministério Público as informações necessárias. E a gente fala agora das aulas da rede municipal de ensino. Nesse mapa aqui, dos 14 municípios da região metropolitana, 2 ainda não retomaram as aulas presenciais. São as cidades de Ipojuca e também de Paulista. Ipojuca está com retorno marcado para o dia 14 de março, próxima segunda-feira. Em Paulista, por enquanto, não há nenhuma previsão. E a indefinição desse retorno prejudica muitas famílias. Jaqueline já não sabe mais o que fazer. Ela é catadora de materiais recicláveis e tem um filho hiperativo.
Sem aulas presenciais na creche, ela tem enfrentado dificuldades para sustentar a família porque não tem com quem deixar a criança. Está sendo difícil, né? Porque a situação minha é complicada, né? Ela tem que deixar com alguém não quer. É 20, 30 reais todo dia. Eu não tenho, porque eu não vendo todo dia. Eu só quero que tome providência, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, porque eu não estou aguentando mais, não. Eu já estou cansada já de a gente às vezes não ter nenhum que comer por causa dos outros. Porque a gente vai deixar os filhos da gente na casa dos outros. Desde o começo da pandemia, as aulas presenciais nas escolas e creches municipais de Paulista foram suspensas. Mas, diferentemente de outros municípios da região metropolitana, Paulista não retomou as atividades presenciais. A Justiça concedeu uma liminar no dia 17 de fevereiro, exigindo que Paulista voltasse com as aulas presenciais em até 10 dias úteis. O prazo começou a contar no dia 3 de março, quando a Prefeitura recebeu a intimação. Mas, há uma semana para a volta das aulas presenciais, as mães ainda não sabem se as atividades vão mesmo ser retomadas. É o caso de Isabela. Ela é mãe de Elisa, de 5 anos, e Eduarda, de 3 anos. As filhas estão matriculadas na creche escola Jesus de Nazaré, no Janga, que permanece de portas fechadas para os alunos. Eu fico em casa, fico com as minhas filhas, meu esposo trabalha, entendeu? É a única renda que a gente está tendo. Com as escolas e as creches fechadas, está muito complicado para a gente poder trabalhar. Estão esperançosos de que realmente as aulas retornem. O que é que isso vai mudar para você na sua vida? O que vai mudar é que eu vou poder correr atrás de outro trabalho, né? Eu vou voltar a trabalhar e isso vai ajudar, né? Financeiramente, estruturalmente e tudo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco disse que as aulas presenciais nas escolas e creches municipais de Paulista devem voltar até o dia 16 de março. A multa é de R$20 mil por dia se a decisão não for cumprida. A Prefeitura de Paulista disse que está reformando escolas e ampliando a vacinação das crianças contra a Covid para tentar cumprir a decisão judicial. A Prefeitura disse ainda que os alunos matriculados em escolas que não tenham condições adequadas garantidas para o retorno presencial vão continuar com aulas remotas. A pandemia entrou em desaceleração em vários estados brasileiros, inclusive aqui em Pernambuco. Hoje nós registramos o menor número de pessoas internadas em UTIs da rede pública este ano. Você acompanha comigo aqui os gráficos, porque começamos 2022 com 585 leitos ocupados. Essa situação piorou ao longo de janeiro. Em 3 de fevereiro, registramos 932 pessoas em UTIs. No dia 9 de fevereiro, eram 918 pessoas na terapia intensiva. Hoje são 521 pessoas internadas, uma queda de 43% em um mês. E também a menor quantidade de leitos ocupados desde o início do ano. E aí a quantidade de casos graves de Covid também está em queda aqui no estado. Houve um crescimento até a primeira semana, como você acompanha aqui pelo gráfico, a primeira semana de fevereiro. E a partir da semana seguinte, esses números começaram a cair. Na semana passada, Pernambuco teve 88 casos graves de Covid notificados. A diminuição também acontece no Recife. O crescimento, você vai acompanhar aqui os dados do Recife, porque no Recife, nessas primeiras semanas, os casos notificados graves foram 25 nessa semana, como você acompanha aqui nesse gráfico. Acompanhando que são apenas 25 notificações de casos graves da doença. Os casos graves são aqueles que geralmente precisam de atendimento médico. Quando esses números começam a diminuir, um dos primeiros impactos é no trabalho dos socorristas do SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Recife registrou uma redução nos chamados para causas respiratórias. Antes da pandemia, entre 3 e 5 ambulâncias eram enviadas para esse tipo de atendimento. No início de 2020, com a explosão de casos de Covid, o SAMU Recife chegou a responder 90 chamados em um único dia. Ontem, 6 ambulâncias realizaram esse tipo de atendimento. Número já registrado no ano passado e muito parecido à realidade de antes da pandemia. O diretor do SAMU Recife, Leonardo Gomes, acredita que a queda nos atendimentos está ligada à vacinação. Nós sabemos que o avanço da vacina, principalmente no Recife, foi muito importante. As pessoas aderiram à vacinação.
A pandemia ela segue o seu fluxo, então a partir do momento que mais pessoas imunizadas, o vírus vai circular cada vez menos, você tem menos exposição às mutações de novos vírus e isso faz com que o trabalho do SAMU diminua. Isso é um grande alento, né? O SAMU é a primeira linha de resposta desde o início, então isso tudo para uma equipe que está trabalhando há 2 anos incansavelmente é o número que a gente pode comemorar, a gente sabe que não acabou, mas ficamos felizes sabendo que temos números menores agora. A pandemia continua trazendo consequências para a vida econômica. Sem emprego e com fome, muitas famílias dependem da solidariedade. E a gente mostra um exemplo ao vivo. Mônica Silveira está em Olinda. Mônica, boa noite para você. Esse é o ônibus da Solidariedade. Oi, não é lindo, Márcio? Isso aqui é tão emocionante. A gente está aqui na Praça do Carmo. Você viu aí um pouquinho a imagem de fora do ônibus, eu estou aqui dentro do ônibus. Boa noite para você e para todo mundo. A gente vai entrar agora aqui para vocês entenderem qual é a história. Vê, tem 2 boxes aqui, tem um masculino, tem um feminino, todos os 2 estão ocupados nesse momento. O pessoal recebeu toalha e entrou aí para tomar banho. Vamos passar para o lado de lá agora? A gente agora vai mostrar o que acontece depois que as pessoas tomam banho. Elas podem usar a pia, podem escovar os dentes, enfim, lavar o rosto também, o que elas quiserem. E depois tem essa fase aí de se perfumar, passar um creme no cabelo, se pentear. Inclusive, Lúcia já fez toda a produção, tá aqui cheirosíssima, hein, Lúcia? Você sempre vem pra cá? Sempre eu venho pra cá, é maravilhoso. Natal, deram presente, deram roupa, certo? Ah, porque além do banho tem isso também, tem higiene e tem presente. Lúcia, você mora onde? Eu moro na Ilha do Maruim. Na Ilha do Maruim. Vamos vir pra cá pra gente continuar, porque tem também refeição. Então as pessoas depois disso tudo podem jantar, tem uma água que elas recebem, são os voluntários que providenciam isso tudo. Começou com 5 amigos que moravam no mesmo prédio, eles em 2019 começaram com um trailer. Esses aí são alguns dos amigos, esses aí que vocês estão vendo na frente, um já com kit de higiene aqui para entregar para o pessoal. Isso aí é feminino, né? Tem absorvente, tem tudo. Deixa eu vir aqui em Cassiano. Cassiano, vocês fazem isso toda quarta-feira e vocês precisam de material para conseguir realizar isso tudo. Isso. A grande ajuda é o nosso Instagram, @banho-recife. A gente conta com a ajuda de todos aí para a gente manter o nosso projeto social. Toda quarta-feira à noite a gente percorre a região metropolitana, fazendo o bem sem olhar a quem. Tem até um cafezinho também aqui, né, Cassiano? Um cafezinho, tem uma água, tem um jantar. Tem o corte de cabelo. A gente quer descer para mostrar o que rola lá fora. Vamos lá? Vamos descer porque a gente quer mostrar que as pessoas também se sentam aqui para jantar. E tem, logicamente, o corte de cabelo, como ele já falou. E aí, ó, pessoal jantando. Tem uma fruta de sobremesa. E tem pessoas felizes, como, por exemplo, Guilherme. Deixa eu chegar em Guilherme aqui. Oi, Guilherme. É o homem da cocada. Esperando a sua vez. Acho que esse ônibus é legal. Toda quarta-feira estou aqui, vejo esse ônibus, é uma ajuda para a gente que vive no meio da rua, dá banho, dá comida, dá alimento e tem vezes que também dá roupa para a gente, que é outra. Legal. Bom, daqui a pouco o Guilherme vai tomar aí o banho dele, vai ter direito a tudo isso e agora a gente volta para você no estúdio, Márcio. Mostrando essa solidariedade em Olinda. Campeonato Pernambucano. Ontem, Salgueiro e Sport se enfrentaram no estádio Cornélio de Barros, no Sertão. A partida terminou em empate. O Salgueiro abriu o placar com esse chute fraco de Robinho. Maílson aceitou e levou um frango. 1-0 Carcará. O Sport empatou depois do rebote de Jefferson. Bruno Matias pegou de primeira, a bola desviou em Lucão e enganou o goleiro. Ficou assim, 1 para o Salgueiro, 1 para o Sport. O resultado garantiu o Carcará na segunda fase do estadual. O Leão permanece em 6º e ainda busca a classificação. Hoje à tarde, na Arena de Pernambuco, o Retrô venceu o Ibis. Aos 17 do primeiro tempo, Giva foi derrubado na área. Pênalti para o Retrô. O artilheiro do campeonato, Renato Henrique, foi para a cobrança. Fez o 6º dele e o único gol da partida. Retrô 1, Ibis 0. Com essa vitória, o time de Camaragibe garantiu uma vaga na Série D de 2023, a melhor campanha da primeira fase do estadual e a classificação antecipada para as semifinais. E esta noite o Brasil pode ter mais um milionário.
A Mega Sena está acumulada. Hoje à tarde, as casas lotéricas do Recife estavam movimentadas. Essa lotérica fica na Avenida Beberibe, no bairro de Água Fria. Mesmo com o sol, as pessoas fizeram fila para apostar nos 6 números que podem ser sorteados. Também tinha muita gente na casa lotérica que fica na Avenida Norte, próximo ao Morro da Conceição. Foi nessa casa lotérica que um apostador ganhou em outubro do ano passado o prêmio da Loto Fácil no valor de 7 milhões de reais. As apostas para a Mega Sena terminaram às 7 da noite nas lotéricas e também na internet. Agora é só torcer. O sorteio vai ser daqui a pouco, às 8 da noite em São Paulo. O g1.com.br/PE vai trazer o resultado. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia, para você uma boa noite e até amanhã.